Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta da Europa por um lateral que é reserva. Saída de Alan Saldívia encaminhada. Interesse do Vasco da Gama por um zagueiro do futebol argentino. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta da Europa por um lateral que é reserva. Paulo Henrique, que já foi jogador da seleção brasileira, perdeu espaço para o Pumita Rodrigues e chamou a atenção nos últimos dias do PAOK. A equipe grega fez uma proposta que não teve valores revelados. Cruzeiro, ou melhor, o Vasco já descartou a negociação, alegando que as cifras estão abaixo daquilo que se imagina. PH soma 22 partidas, nenhum gol e 2 assistências na atual temporada, tem sido muito mais reserva do que titular. Contrato até dezembro de 2027, está avaliado no Transfer Marketing em 6 milhões de euros. Só para completar, lembrar que o Vasco nos últimos dias também já havia descartado propostas por Inestrosa e Brenner, ambos atacantes. O Vasco da Gama tem uma prioridade clara nessa janela de transferências, a procura de jogadores para o sistema defensivo, mas também para outras posições, né? O Vasco quer contratar um zagueiro, quer um primeiro volante, que é o Santiago Sousa, quer um meio-campista, que é o Nelson de Ossa, quer um atacante de lado de campo e quer também um centroavante. Essas 5 as posições tratadas como grande prioridade para trazer nesta janela de transferências pela diretoria Cruz Maltina. A posição de zaga é uma das posições hoje que o Vasco da Gama vem enfrentando certa dificuldade para concluir uma contratação. O Vasco já mirou vários nomes diferentes. Um dos nomes recentemente que eram tratados como grande prioridade, inclusive, era o zagueiro Diego Carlos. Fez uma última temporada muito boa no Como da Itália e tem o seu contrato ligado, né, ao Fenerbahçe da Turquia. Entre tantos valores pedidos pelo Fenerbahçe para liberar o Diego Carlos, foram vistos pela diretoria Cruz Maltina como valores muito altos. Fizeram com que o Vasco então se retirasse da negociação, pois é uma informação que eu já venho trazendo aqui a vocês até muitas vezes, que o Vasco hoje, nesse momento, dia 29 de julho, não tem dinheiro para contratar atletas. O Vasco terá dinheiro a partir do meio do ano que vem, melhor dizendo. Então, não à toa o Vasco vem colocando, né, o pagamento das suas contratações para o meio de 2027. Então o Vasco está tentando no mercado se virar da forma que dá. E a informação do amigo Vene Casagrande nessa tarde de quarta-feira, lá no programa SBT Esporte Rio, que o Vasco, que já vinha tendo há um tempinho interesse na contratação do zagueiro Danilo Barbosa, no volante, Danilo Barbosa, vem intensificando essas conversas. Foi até uma informação dada inicialmente pelo Léo Lacerda, lá do canal Na Torcida Vascaínos, né, que o Vasco definitivamente demonstrou interesse na contratação desse jogador. Entretanto, o pensamento inicial até do torcedor e nós aqui da imprensa é que o Vasco da Gama não iria avançar na contratação do Danilo Barbosa, pois nesse momento, né, o Vasco da Gama está contratando o Santiago Sousa. E o Danilo Barbosa sempre foi visto mais como um primeiro volante, então não faria muito sentido o Vasco contratar o Santiago Sousa e trazer o Danilo Barbosa. Só que o Vene trouxe uma informação muito importante na tarde desta quarta, que a intenção do Vasco com o Danilo Barbosa não é trazê-lo para o Rio de Janeiro com o intuito de reforçar o Vasco na posição de volante, mas sim trazer o Danilo Barbosa para que ele desempenhe no Vasco da Gama a função de zagueiro. É inclusive a posição que nesse momento ele vem atuando no Al-Uhly, clube do futebol da Arábia Saudita. Então o Vasco tem sim interesse nesse momento na contratação de Danilo Barbosa, mas não para que ele venha ao Vasco fazer a função de volante, mas sim para que ele venha realizar a função de zagueiro, uma nova função que ele vem desempenhando neste momento no futebol. Danilo Barbosa, um jogador que é cria das categorias de base do Vasco, passou já pelo futebol europeu, retornou recentemente ao Brasil atuando por Palmeiras e se destacando muito principalmente no Botafogo, foi recentemente para a Arábia Saudita, mas tem interesse sim em retornar nesse momento ao Brasil para vestir a camisa do Vasco da Gama, clube que o revelou para o futebol. Então, negociações de fato acontecem, o Vasco definitivamente, amigo torcedor, vem buscando essa contratação e não deve ter muitas dificuldades para conseguir contratar Danilo Barbosa. Outro nome também que inclusive a imprensa argentina recentemente trouxe, que o Vasco da Gama tem interesse, mas é uma negociação mais difícil de acontecer também, da zaga,
é esse rapaz que está aparecendo aí, Lautaro de Lolo. Eu venho trazendo essa informação a vocês já há bastante tempo. É um zagueiro de 22 anos, um dos grandes destaques aí do futebol argentino, que hoje veste a camisa do Boca Juniors. O Luiz Fregosi, jornalista argentino, trouxe a informação que há uma expectativa no Boca que o Vasco formalize uma nova proposta, melhor dizendo, pela contratação do jogador. Até o momento nada disso aconteceu, mas vive-se a expectativa de que aconteça. O Boca pede um valor de 20 milhões de dólares pela negociação do atleta e a informação é que o clube argentino não pretende facilitar na negociação. O que eu trago a você já de antemão é que o Vasco não vai pagar 20 milhões de dólares por um zagueiro. Então, caso o Vasco sente para negociar com o Boca Juniors e o valor pedido de fato venha a ser este, o Vasco da Gama sairá das tratativas. Hoje, o zagueiro que mais se aproxima mesmo de vestir a camisa do Vasco da Gama é Danilo Barbosa. Eu acho um nome interessante, cara. Acho que é um nome legal, um jogador experiente, já rodado no futebol brasileiro, campeão com o Botafogo, ou seja, tem o cheiro de título, e é isso que o Vasco da Gama está precisando nesse momento. Jogadores referências, 30 anos de idade, experiente, deixa o Lautaro de Lolo de 22 anos para outro momento. O Vasco precisa de jogador cascudo dentro do elenco. E para chegar jogadores, atletas precisam sair. E hoje um jogador que está bem perto de deixar o Vasco da Gama é o zagueiro Alan Saldívia, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? Alan Saldívia, que nem sequer vem sendo relacionado para os últimos jogos do Vasco da Gama, está muito próximo de deixar o nosso Cruz Maltino, tá? Informação também aí do amigo Vene Casagrande, é que o Alan Saldívia nesse momento é um jogador que está fora dos planos do Vasco, tá? Um atleta que vinha tendo chances, inclusive em treinos, já agora sob o comando técnico Pedro Emanuel, foi utilizado nas mais variadas posições, como zagueiro, como terceiro zagueiro, um Vasco entrando com uma linha de 3, como lateral direito, mas em nenhuma das funções que se foi colocado Alan Saldívia deu certo. Então, diante disso, hoje, a condição de Alan Saldívia, vista pelo departamento de futebol de uma forma geral, é que é um jogador que não vai ser utilizado. Um jogador que está, de fato, descartado pelo departamento de futebol do Vasco da Gama. Em todas as posições que Saldívia foi colocado, foi visto um desempenho muito abaixo para um jogador que veste a camisa do Vasco da Gama. Então, nesse momento, a informação que eu trago aqui a vocês é que o Huracán da Argentina é um dos clubes que está buscando a contratação do zagueiro, tá, amigo torcedor? O Vasco da Gama está disposto a fazer negócio e o Huracán é um clube aí que está interessado, então, nesse momento, na contratação do zagueiro uruguaio. Foi demonstrado o interesse, os primeiros contatos já foram feitos para que a equipe argentina entenda, né, o atual cenário do jogador. Volto a repetir, o Vasco está aberto a negociações e a expectativa nesse momento, inclusive, é que ela aconteça. A possibilidade do Alan Saldívia permanecer no elenco Cruz Maltino para a temporada de 2026, amigo torcedor, ela é muito baixa, posso dizer que mínima, inclusive, é um Alan Saldívia que vai sair para a chegada de um novo zagueiro, podendo ele ser até mesmo o Danilo Barbosa, que eu acabei de trazer para vocês. Uma troca boa, uma troca muito justa. Fala galera, hoje tem mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilha. Já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E não se esquece de ativar o sininho de notificação também. Forte abraço galera, fui!